Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Bora lá pro nosso Respondendo Comentários. Desde já, curta, comente e compartilhe este vídeo. Se você não for inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho. Confira também meu segundo canal, tá no primeiro link da descrição. Acesse. Pergunta aqui do Pedro Martins. Ele quer saber se a Volkswagen resolveu os problemas de baixo desempenho e consumo alto do Euro 5 para o Euro 6 e quando vão chegar os novos Torino Mercedes-Benz da aviação Cometa, que vão operar na linha interurbana. Vamos lá. Eu não posso afirmar com clareza se a Volks melhorou ou não do Euro 5 para o Euro 6. Isso porque onde eu moro não tem esse chassi mais novo dela. Porém, de acordo com vários relatos na internet e de seguidores aqui do canal, o chassi melhorou sim, viu? E melhorou bastante, tanto que isso tem refletido nas vendas. Percebe que o Euro 6 da Volks está vendendo bem mais nesses últimos meses do que o Euro 5 vendeu lá no começo do ano. Repara. E assim, a Volkswagen mexeu no chassi como um todo, ou seja, mudou tudo. Painel, volante, desempenho, consumo, os componentes, tudo ali foi modificado. Claro que tem a mesma base do Euro 5, mas no geral mudou bastante. E sobre a Cometa, sem previsão desses ônibus virem. O jeito no momento é aguardar. Pergunta agora do Wagner. Ele quer saber se o chassi elétrico BYD D9A ainda está em produção e se teremos uma versão Euro 6 do Volvo B340M. Vamos lá. Consultando o site da BYD aqui no Brasil, ainda consta o D9A por lá, ou seja, está em produção. Sobre a Volvo, é complicado. Se nem o B270F voltou, quem dirá o B340M? O que para mim é uma pena. Isso porque são chassis muito bons e que fazem falta no mercado. A esperança existe, mas a fabricante não se pronuncia, não fala nada, não comenta. E assim, eu acho que não volta. Depois que largaram da MWM no Euro 6, ficou difícil trazer os motores da Suécia aqui para o Brasil. Isso porque são bem mais caros e certamente não iria alavancar tanto assim as vendas da Volvo. Difícil, gente, difícil. Dúvida aqui do Henrique. Ele falou que lendo os comentários e vendo os vídeos, viu que os novos ônibus do Expresso União vieram na cor prata. Ele quer saber se esses ônibus novos com fundo prata são uma homenagem ao Expresso de Prata, uma das últimas empresas compradas pelo Grupo Comporte. Não, Henrique, não tem relação nenhuma. Vieram na cor prata porque é uma nova padronização que a União está adotando. Não tem nada a ver com o Expresso de Prata. Cada uma segue no seu cantinho. Dúvida aqui do Mark. Qual empresa que fabrica carroceria teve seu melhor pico de vendas em 2023? Então, é difícil você falar qual fabricante teve o seu melhor momento. No urbano mesmo. A Caio liderou boa parte do ano, mas perdeu o pódio nos últimos meses. A Mascarello ali quando lançou o novo Gran Via, até encostou na Marco Polo, mas depois já deu uma caída. No rodoviário, a Marco Polo se manteve lá em cima o ano todo. Buscar, Comil e Irizar se estapearam para ver quem vendia mais e ficava em segundo. No fim das contas, sempre ficou assim, Comil, Buscar e Irizar. Então assim, não dá para falar quem teve um pico, porque as posições se mantiveram as mesmas no ranking. Nem no ramo de micro-ônibus, nem intermunicipal, nem nada. Não mudou muita coisa, sabe? Cada fabricante vende praticamente a mesma coisa todo mês. Às vezes uma sobe um pouquinho, outra desce, mas no fim das contas é a mesma coisa. Pergunta aqui do Wesley, que também é a mesma do JP Busologia. É possível alguma empresa comprar um ônibus com piso de alumínio e modificar para o piso Taraflex? Sim, pode e muitas empresas fazem isso inclusive. Dá trabalho, tem que ir em alguém especializado, mas dá para trocar sim, de boa.
O Lucas pergunta quais empresas da cidade do Rio de Janeiro podem ser encampadas pela Mob Rio. Eu acho que ele se refere àquele trecho da entrevista do Eduardo Paes que mostramos esses dias aqui no JU. Lucas, o prefeito não informou ainda como vai ser esse negócio que ele está tramando por aí. Não dá pra gente saber quais empresas vão virar Mob Rio. Mas se isso acontecer, na minha percepção, pode dar adeus para Paranapuã, VG, Vila Isabel, Penha Rio, Campo Grande e várias outras empresas aí que estão mal das pernas. Palmares, Pegasus. Então assim, se porventura isso que o prefeito falou vingar, sei não, hein? Essas empresas vão ficar com a corda no pescoço. Dúvida aqui do usuário chamado Driver. Ele pergunta do porquê a maioria das empresas não compram carros com poltrona em couro, igual a Garcia. É simples, custo. O couro custa muito mais caro e muitas empresas economizam na hora de renovar. A Garcia, apesar de tudo, visa sempre trazer um conforto a mais, especialmente no serviço Leito Plus e cabine cama. Dúvida aqui do Adão. Bora lá. Ele quer saber se a Buscar pretende fabricar ônibus urbanos novamente. Infelizmente não, meu amigo. A Buscar, desde que voltou em 2017 nas mãos da Caio, deixou bem claro: a Buscar fica responsável pela fabricação de carrocerias rodoviárias e a Caio pelas carrocerias urbanas. Fora isso, segue do jeito que está. A única coisa que a Buscar deve anunciar no ano que vem é um micro-ônibus. Parece que vem mesmo um novo Micros. E também, claro, os novos ônibus da linha NB1, no caso o LD, o DD e o Zelbus. De resto, a Buscar segue do jeito que está. O Adão também pergunta se o Torino S ainda é produzido, tendo em vista que o Torino 2014 é muito mais bonito na opinião dele. Concordo com ele, é muito mais bonito mesmo. Mas é o Torino 2014 original, não esse paraguaio que estão fazendo desde 2018. Ai, meu Deus. Então, Adão, nenhum nem outro, nem o Torino S nem o 2014 são fabricados mais. Os dois foram descontinuados em 2018 e de lá para cá, tanto o Torino S, tanto o Torino são apenas um único modelo, chamado apenas de Torino, onde o empresário escolhe na hora de comprar o pacote simples, que tem faróis redondos, ou o pacote completo, semelhante ao modelo lançado em 2014. Esse é o famoso Torino paraguaio, ou melhor, Torino Subway. Você compra e personaliza da maneira que você bem quiser. Ai, gente, brincadeiras à parte. O Maurício aqui fala o seguinte: há alguns dias atrás, ele viajou na última poltrona de um Paradiso G7 DD Mercedes-Benz O500 RSD Bluetech 5. Ele fala que reparou que o carro não tinha como característica o ronco de um motor Mercedes-Benz e nem o som do barulho de freio retarder. Ele pergunta se o carro perdeu sua originalidade e se possivelmente teve seu motor trocado. Maurício, eu não sei qual carro que é, de qual empresa e etc. Mas assim, se porventura esse carro passou por algum dano grave no chassi ou no motor, se porventura esse carro passou por algum dano grave no chassi e o motor antigo foi afetado, pode ter acontecido sim essa troca. Porém é importante ressaltar: na linha Euro 5, a Mercedes fez várias mudanças ao longo do tempo. Quando o chassi lançou em 2012, ele era de um jeito, e quando foi encerrado em 2023, ele era de outro jeito. E nesse processo, o ronco pode ter mudado um pouco. Se você pegar um painel de um O500 de 2012 e um O500 de 2022, vê que o painel já é um pouco diferente. E um exemplo bem simples é na linha OF. O ronco de um OF 1721 de 2014 tem sim bastante diferença de um OF 1721 fabricado em 2022, por exemplo. E eu tenho comigo a impressão de que o ronco na linha OF ficou um pouco mais grosso. E sabe aquele chiadinho que o carro solta sempre quando ele tá andando? Que ele faz tipo um tss, assim mais ou menos? No OF 1721 lá de 2012, era um ronco bem suavezinho, igual dos 1418 e 1722. Sei lá que maracutaia que a Mercedes fez, que desde o ano de 2019, os OF 1721, 1519 etc.,
quando tá andando, sei lá, de vez em quando solta um espirro assim que a gente até assusta. Antigamente não tinha. A sorte é que no Euro 6 tiraram, pelo menos eu não reparei. Mas a Mercedes fez sim mudanças nos últimos tempos. Dúvida aqui do João Guilherme. Ele quer saber o que se compra primeiro na hora que o empresário faz a aquisição do ônibus, se é o chassi ou a carroceria. João, normalmente é o chassi. O empresário vai primeiro na Mercedes, na Volvo, na Scania, Volks, na Gralha ou Iveco. Vai lá, faz a compra do chassi. Aí depois, esse chassi vai para a encarroçadora. A partir daí, o empresário faz todo o procedimento de customização do ônibus, de acordo com o padrão que ele preferir, seguindo, claro, as medidas do chassi comprado. Tem que seguir as medidas, né? Vai querer comprar um LO 916 e acoplar num Torino trucado. Não dá, né, minha gente? Brincadeira. O Daniel Chaves pergunta do porquê algumas empresas compram chassis novos e depois trocam para chassis Euro 2 e Euro 3. Então, Daniel, é uma questão que varia bastante. Eu vou usar um exemplo bem simples. Suponhamos que a empresa de ônibus da sua cidade renovou com 10 ônibus novos. Porém, surgiu uma necessidade de última hora operacional. Criar uma nova linha, assim podemos dizer. Só que não tem carro na frota. Não tem carro reserva, não tem carro novo, não tem nada. E a empresa não tem dinheiro para comprar mais ônibus novo. Aí, ela acaba recorrendo ao mercado de usados, pelo menos de forma temporária, só para tapar um buraco, e acaba comprando esses ônibus mais antigos. Agora no Euro 6, o que vai ter de carro Euro 5 baixado não é brincadeira, vocês vão ver. Onde eu moro, já fizeram uns esquemas parecidos com esse. Dúvida aqui do Ronaldo lá de Jundiaí. Ele quer saber se uma cidade que tem 400 mil habitantes é normal ter 3 empresas do mesmo dono. Depende. Errado não é, porque mesmo sendo do mesmo dono, a licitação da prefeitura categoriza como empresas separadas, de CNPJs diferentes, mesmo sendo geridas pelo mesmo dono. O ruim é que a concorrência não existe e usam 3 empresas como cortina de fumaça só para falar que não é um monopólio, sendo que no fim das contas é um monopólio do mesmo jeito. Dúvida aqui do André Rezende. Qual é a carroceria mais barata na versão DD 8x2 de 15 metros, com 12 poltronas embaixo e 48 semileito em cima, com chassi da Scania? Foi específico, hein, André? Olha, até onde eu sei, a Buscar é a mais barata do momento. No ramo de DDs, que fique claro. Marco Polo, obviamente, é a mais cara, a Comil tá ali no meio termo e a Buscar tá quase na Comil, mas é um pouquinho mais barata. Mas se você for pegar carrocerias mais baixas, sem dúvidas, Mascarello é a mais barata. Mas, como aqui tá falando de DD, é a Buscar que é a mais barata. Dúvida aqui do Só Voo de Ônibus, grande amigo aqui do canal. Qual a diferença entre o Apache VIP 4 e o VIP 5? Rapaz, eu vou ser bem sincero. Você quer saber mesmo? Nenhuma. Eu já andei em VIP 4, já andei em VIP 5 e mesma coisa. Só mudou a estética por fora. Por dentro, pelo menos aqui onde eu moro, as mudanças são mínimas. Mínimas. Muda muito pouco. É só o acabamento interno, mais nada. Piso, balaústre, banco, porta, não sei mais o que. É tudo igual. Na versão SC, então, é a mesma coisa. Tanto que nessa versão o interior é o mesmo ainda do Apache VIP 2. Pra você ver também como que a Caio é mão de vaca. Não é só o Marco Polo que faz modelo barato, não. Pergunta aqui do Vinícius de Oliveira Lima Bittencourt. Qual a diferença entre o Buscar Vistabus HI e o Buscar Jumbus 360, ambos da geração 2001? Amigos, são apenas questões de design, capacidade e especificações técnicas. O Vistabus HI geralmente é um modelo mais convencional, enquanto o Jumbus 360 pode ter alguns luxos a mais. Em questão de conforto e design, as mudanças são mínimas, até porque também é muito influenciado pelo ônibus que o empresário compra. O Robson Souza pergunta, ele quer saber como vai ficar a pintura do Expresso de Prata.
Pelas informações que tenho, a pintura do prata vai seguir do jeitinho que está, porque foi firmado lá no contrato entre o Comport e os antigos donos, de que pelo menos a pintura da empresa deveria ser mantida. Porém, no lugar do nome prata, deve vir o nome da Piracicabana. É isso que eu sei. Porém, no lugar do nome prata, deve vir escrito Piracicabana. Daquele jeito mesmo. Com aquela fonte, daquele jeito. Não vai ter caixa de remédio em Bauru e Marília, não. O Jorge Gamer pergunta: o Neo G7 ainda é produzido? Sim, e muito. Tanto que hoje a Marco Polo oferece ele como uma linha de ônibus intermediários, mais em conta, enquanto o G8 fica como uma linha premium, mais cara, assim podemos dizer. Usando aqui a Fiat de exemplo, para vocês entenderem. Seguinte, o G7 é o Uno, o G8 é a Fiat Toro. Basicamente é isso. O Fábio Oliveira pergunta do porquê os Iveco da Susan Tour Diadema, que vieram de São Carlos, não estarem mais rodando. Fábio, foram baixados e substituídos por OF 1721 Euro 6. No caso dos Iveco, alguns foram vendidos para o Rio e outros para o Rio Grande do Sul. Mais detalhes nas renovações de frota da última segunda. O Fábio também pergunta do porquê a BR Mobilidade do Grupo Comport não compra ônibus com ar-condicionado para as linhas intermunicipais. Ele fala que a população reclama dos ônibus cheios e deles não terem o ar. Fábio, como você mesmo disse no seu comentário, eu sou de Maringá e aqui tem empresas urbanas do Comport. Eu sou uma testemunha de como funciona o serviço deles. É o padrão que sempre tiveram e nunca vão mudar. Pode reclamar, pode bater o pé, pode fazer protesto. Não vão mudar. Economia é um ponto forte nas operações urbanas. Só compram ônibus com ar-condicionado se forem obrigados. Fora isso, é aquele carro basicão, sem ar, piso de lata e banco mais simples. Adianta reclamar? Não, infelizmente. O Marco Antônio pergunta do porquê quase nenhuma empresa compra chassis motor traseiro da Volkswagen. Marco, vamos ser sinceros, né? A Volks nem liga para essa linha de motor traseiro, né? Lançaram aí aquele, acho que é 18330 SL, alguma coisa assim. Se eu estiver errado, me corrijam. E, gente, até agora não vendeu uma unidade. Ninguém comprou essa bomba. Ninguém comprou esse chassi. Chassis traseiros da Volks não tem um desempenho muito bom, gasta demais e também, na concorrência, há produtos infinitamente melhores. E eu não estou falando de Mercedes, estou falando de Volvo e Scania. Antes que os volkistas, os Volkswagen Boy venham aqui nos comentários me xingar. Então, assim, chassi traseiro tem muitas opções boas no mercado para o empresário se render com a Volkswagen. Vamos ser sinceros, né? E assim, Volkswagen e Scania são do mesmo grupo. Por que você acha que a Volks não tem chassi de DD? E por que a Scania não tem chassi de motor dianteiro? Justamente por isso. A Volks, ela fica focada nessa linha de produtos de motor dianteiro, micro-ônibus, ônibus urbano e até um articulado. A Scania já fica focada ali nos motores traseiros, piso baixo, aquele negócio assim. Esse é o foco da Scania. Então, para não ter concorrência dentro do mesmo grupo, cada fabricante, cada montadora fica responsável por um setor. É a mesma coisa de Caio e Buscar. A Buscar não tem ônibus urbano e a Caio não tem ônibus rodoviário, justamente para nenhuma afetar a produção da outra. Beleza? E por fim, o Bauruense em Pauta, meu grande amigo lá de Bauru, quer saber como é feita a compra de um ônibus pelo site. Acho que é o site das montadoras, né? Caio, Buscar, né? Marco Polo. Olha, meu amigo, essa eu vou ficar devendo, porque eu nunca me arrisquei a comprar um ônibus pelo site. E nem quero, né? Vai saber se eu vou lá comprar o busão e acabo, sei lá, né? Clico no botão errado e compro. Ih, rapaz, tô devendo até a conta de luz. Imagina dever um G8. Assim eu termino esse Respondendo Comentários de hoje. Edição especial. Fiz fora do Jornal do Ônibus pra gente se acostumar nesse novo formato. Acho que vai dar bom. Obrigado a todos pela companhia, pela audiência. Curta, comente e compartilhe. E conheça também o meu segundo canal. Link na descrição.
É o primeiro link. Clica lá. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Bom 2024 para todo mundo. De alegria e saúde para todos nós.